nesse momento, passar pelo momento da palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que é poderosa. Nós estaremos falando nessa noite sobre graça, você que nos acompanha nesse momento aí nessa live, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Essa palavra nessa noite possa vir de encontro ao seu coração, falando diretamente no mais profundo do seu ser, que você possa ouvir a voz de Deus. Então falaremos sobre graça, é o tema, e o título é o chamado da graça. Estaremos lendo o texto de Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: Ó, todo que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde, vós, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente, e comei aquilo que é bom, e permiti que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu o tenho dado por uma testemunha para o povo, e um líder e comandante para o povo. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus, e pelo Santo de Israel, porque Ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe que o perverso abandone seu caminho, e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, querido Salvador das nossas almas, na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si os nossos pecados, e ali na cruz nós vimos o teu sacrifício, o teu sangue a verter. Ó Senhor, tu és o nosso único Salvador, e em ti nós somos salvos. Na cruz o Senhor despojou principados e potestades. Na cruz do Calvário todos os poderes deste mundo foram ali derrotados, e ali o Senhor venceu, consumando a obra para a qual o Pai havia te enviado. Este era o trabalho que o Senhor havia de fazer. E no terceiro dia o Senhor ressuscitou para nos dar a esperança da vida eterna. Jesus, glorificado seja o teu nome. O teu nome, Jesus, é o nome que está acima de todo nome. E não há nenhum governo, e não há nenhum poder,
nem nesta era, nem na que há por vir, que possa ser semelhante ao Senhor. Por isso, quero te glorificar, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu nome é grande sobre toda a terra. Todos os povos e todas as línguas, tribos e nações se curvarão diante do Senhor e confessarão que só Tu és o Senhor, para a glória do Pai. Senhor Espírito Santo, fala nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nesse texto nós vimos a declaração do profeta Isaías. Esse livro foi escrito por Isaías ali por volta do século 8 a.C. Alguns estudiosos vão dizer que Isaías nasceu por volta do ano 765 a.C. e ele vai ter o seu ministério com um prazo de 40 anos. Isaías era filho de Amós, ele também era da elite do povo de Judá, do povo de Jerusalém. As suas profecias acompanharam o período dos reinados dos reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias, o rei Uzias também. Então nós podemos perceber que Isaías é usado pelo Senhor para fazer um convite da graça para as pessoas. O final do ministério de Isaías se deu da seguinte forma: Isaías, segundo alguns dizem, com 92 anos de idade, foi, por ordem do rei Manassés, filho de Ezequias, cerrado ao meio. E assim o profeta cumpriu seu ministério e deixou a terra e partiu para a glória. Por isso nós vamos ver o autor de Hebreus, no capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé. E chega uma parte que ele vai dizer que uns foram cerrados pelo meio. Isaías é um homem interessante, porque se formos ler o livro, o começo do seu livro, ele vai começar a profetizar, dizendo para as pessoas: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, autoridade de Judá. Mas quando chega no capítulo 6, que ele começa a narrar um fato ocorrido no ano da morte do rei Uzias, no ano de crise, no ano de instabilidade, Isaías teve uma visão da parte de Deus, onde ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ali serafins voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E naquela visão Isaías ficou apavorado e disse: ai de mim, que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ali o Senhor usa um anjo para tirar com uma tenaz uma brasa do altar e colocar na língua de Isaías para que ele fosse purificado. Ali, naquela exata situação, se deu o chamado de Isaías. E nós queremos falar sobre graça. A palavra graça no latim é gratia, e ela tem um sentido de uma benevolência, um favor. A graça de Deus para com os homens é um favor imerecido. Nenhum de nós merece a graça de Deus. Nenhum de nós merece a salvação de Deus. Nenhum de nós. Por isso, quando Deus, através de Cristo Jesus, em sua graça, decide salvar o ser humano, foi uma entrega voluntária de Cristo na cruz. A salvação, ela é pela graça, por meio da fé. Basta nós crermos em Jesus Cristo e reconhecer que aquele sangue derramado na cruz foi mais que suficiente para perdoar não só o meu e o seu pecado, mas os pecados do mundo inteiro. E essa graça está disponível para mim, para você. Essa graça está disponível para a humanidade, mas a palavra é clara,
e vai dizer: ó, tu que estás sedento. Essa palavra é para quem está com sede. Ó, tu que estás faminto. Essa palavra é para quem tem fome. Essa palavra é para quem tem sede. Essa palavra é para quem realmente reconhece que precisa da graça de Deus. A graça de Deus está disponível para todos, mas nem todos querem a graça de Deus. Nesse momento, Deus em toda a terra, por meio da sua palavra, Ele está convidando as pessoas para que venham de graça e possam receber de graça a salvação em Jesus Cristo. E Ele faz uma pergunta: por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Muitas pessoas estão vazias de Deus. O interessante é que a graça continua chamando as pessoas. Você que está vazio de Deus, você que está com depressão, você que não sabe o que fazer mais na sua vida, você que está desesperançado, você que acha que não tem mais solução, a graça de Deus te chama nesse momento. Você que está com o seu casamento acabando, a graça de Deus te chama nesse momento. Você que está com um pensamento de suicídio, a graça de Deus te chama nesse momento. Você que acha que tudo acabou, a graça de Deus te chama nesse momento. E a graça de Deus, ela é um presente para você. Ora, você deseja receber esse presente de Deus? Escute, ó minha geração, o Senhor está chamando por você, o Senhor está chamando pela sua vida. Ouça a voz da graça de Deus, incline os seus ouvidos e você ouvirá o sussurro da graça em meio ao caos da vida, em meio à desilusão da vida, em meio ao vazio da vida. Ali, justamente onde há o nada, você vai ouvir a voz da graça, da mesma graça que disse: e haja luz. A mesma voz que criou os céus e a terra, a mesma voz que criou o universo, é a mesma voz que te chama nesse momento. Por isso Ele diz: então venha você que tem sede, então venha você que tem fome, e receba de graça. A graça do Senhor está disponível. E o interessante é que as pessoas, eu fico a observar, será que não ouvem a voz de Deus? Será que não têm ouvido o chamado da graça? Será que não tem fome ou sede de Deus? Sim, todo ser humano tem fome e sede de Deus, mas a maioria procura satisfazer essa fome e esse desejo de Deus com coisas que não satisfazem. Muitos querem satisfazer as suas vontades, mas quanto mais fazem as suas vontades, mais vazios de si, mais vazios de Deus vão ficando. Então a graça de Deus veio para mim e para você, para nos mostrar que nós, sem esforço e sem mérito, nós podemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. A graça de Deus é uma capacitação para que você alcance a vida eterna em Cristo Jesus. A graça de Deus é o perdão para os seus pecados. Você que acha que não tem mais perdão, você que vive atormentado pelo passado, por algo que você fez, e você acha que não tem mais perdão, a palavra de Deus diz que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. Então eu quero deixar uma frase para a nossa reflexão aqui nessa noite.
todo aquele que recebeu a graça de Deus, todo aquele que recebeu a graça, ele tem um preço a pagar, chamado obediência. Eu vou repetir. Todo aquele que foi chamado pela graça de Deus, todo aquele que recebeu a graça de Deus, tem um preço a pagar, a obediência à graça. A graça exige que nós sejamos obedientes, isso se requer. A palavra de Deus vai nos dizer em Tito 2, 11, Paulo vai aqui nos mostrar qual foi o propósito da graça, qual é o propósito da graça de Deus em nossas vidas. Tito 2,11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa. A graça de Deus é Jesus Cristo. E nós podemos dizer que a graça se fez carne. Assim como a palavra se fez carne, a graça de Deus encarnou e viveu entre nós. Jesus viveu entre nós. Ele esteve aqui nessa terra. E é real a sua existência. É real a sua vida. E todos aqueles que terem acesso a essa graça nunca mais terão fome. Todos aqueles que tiverem acesso, todos aqueles que receberem a graça, nunca mais terão sede. Então você que tem fome e sede, venha e receba de graça a salvação em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: você tem ouvido o chamado da graça de Deus para a sua vida? Ou você tem ignorado a voz de Deus? Quem sabe você anda tão ocupado com as suas coisas, não é mesmo? Certa vez o Senhor Jesus disse algo interessante sobre a geração dele, e eu creio que essa mesma palavra pode ser aplicada para a nossa geração. Isso se encontra no capítulo 7 de Lucas. Eu estarei lendo esse texto. Em Lucas 7, versículo 31, o Senhor Jesus disse: e disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens dessa geração, e a quem eles serão semelhantes? Eles são semelhantes a crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos murmurações ou canções de lamento e não lamentais. É o que nós vemos na geração presente. Há uma indiferença para com Deus. A geração presente, ela é apática para com Deus. Ela ignora Deus. E é o que fazemos no nosso dia a dia. Nós ignoramos Deus. Estamos ocupados com as nossas vidas. Então, eu quero aqui, em 3 pontos, demonstrar para você as evidências daqueles que já receberam a graça de Deus. Eu quero demonstrar em 3 pontos as evidências daqueles que já receberam a graça de Deus. O primeiro ponto é: todos aqueles que receberam a graça de Deus, eles ouvem ou ouviram o chamado da graça de Deus. Isso vai se encontrar justamente no versículo 1 que diz: ó todo o que está sedento, vinde. Então o Senhor diz também no versículo 3: inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, precisamente as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu tenho dado
por uma testemunha para o povo, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão, por causa do Senhor teu Deus, e pelo Santo de Israel, porque Ele tem te glorificado. Essa mensagem aqui, esse texto está falando sobre Jesus Cristo, e essa graça, Jesus está nos chamando. Só que muitos de nós temos ignorado a voz da graça, temos ignorado, e ao fazermos isso, nós falamos para Deus: Deus, a minha vida é muito mais importante do que o Senhor. A quem nós queremos enganar? Vamos ser sinceros e francos, vamos ser verdadeiros, porque nenhum de nós vive voltado para Deus. Nós vivemos voltados para os nossos próprios egoísmos, vivemos buscando sonhos egoístas, realizar fantasias egoístas, onde pouco pensamos no próximo, pensamos mais em satisfazer o nosso ego, o nosso benefício pessoal, e Deus e o próximo nós não pensamos. Muitas vezes falamos que temos Deus na boca, ou até mesmo falamos que temos Deus no coração, mas na nossa vida nós negamos tudo que nós dissemos. Então ouça, o interessante é que a palavra ouvir no hebraico é shmó, no original é shmó, que ela vem derivada da palavra chamar, que significa obedecer. Então a palavra está dizendo para mim e para você: inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouça o chamado de Deus. A palavra ouvir no original significa obedecer. Obedeça o chamado da graça. Venham para Cristo Jesus. Abandone os seus maus caminhos. Deus terá misericórdia de você. Deus vai perdoar a sua vida. Tão somente reconheça que você é um pecador. Reconheça que você é uma pecadora. Confesse o seu pecado ao Senhor e venha para Jesus Cristo, e Ele vai te perdoar. Ele vai restaurar a sua alma. Ele vai restaurar a sua vida. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. A palavra diz que se ouvirmos, se obedecermos, nós viveremos. E a graça nos chama para um caminho de obediência. Todo relacionamento com Deus requer obediência. Se você não tem obedecido à vontade de Deus, não se engane, você ainda não está em Cristo Jesus. Se você não tem procurado viver de forma que você agrade a Deus, não se engane, você ainda não está em Cristo Jesus. Pois todos aqueles que estão em Cristo, eles já renunciaram ao mundo e às suas paixões. Todos aqueles que estão em Cristo morreram para o mundo, morreram para si, e agora vivem pela graça, porque pela graça receberam uma nova vida. Então decida. Teve um missionário norte-americano chamado Jim Elliot. Ele orou a Deus certa vez e disse: Senhor, faça de mim uma bifurcação, para que todo aquele que quer entrar em contato comigo possa decidir entre Cristo e o mundo. E eu nessa noite, eu sou uma bifurcação na sua vida. Eu estou aqui no meio do seu caminho para mostrar, para que você decida entre Cristo e o mundo. Quem você vai escolher? Jesus Cristo ou o mundo? Então decida ouvir a graça. Ouça a graça te chamando. Ouça o sussurro da graça te chamando. Vem, meu filho, vem, minha filha. Ouça, está chegando o momento dos filhos de Deus voltarem para a casa de Deus, para a casa que é chamada casa de oração para todos os povos.
O segundo ponto dessa mensagem, o primeiro foi que todos aqueles que ouvem o chamado da graça, eles têm uma vida de obediência. O segundo ponto é que todos aqueles que já receberam a graça, eles buscam ao Senhor. É o segundo passo para nós, buscar ao Senhor enquanto é tempo. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai vós ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o, enquanto Ele está próximo. Deus não está longe de você, Deus não está longe da sua vida, Ele está próximo. Então busque a Deus. O que você tem feito da sua vida? De que forma você tem vivido? Você tem dado atenção à voz de Deus? Ouça, Ele está te chamando. Ouça a voz de Deus. Busque ao Senhor e você terá vida. Busque ao Senhor e você encontrará nele a plena alegria, a plena satisfação de existir, porque Deus, o Senhor, Ele é o centro das nossas vidas. Seja sincero com você mesmo. Seja sincera com você mesmo. É nesse caminho que você quer continuar? Você está satisfeito com a sua vida? Com a forma que você tem vivido? Então se renda a Cristo. Se renda aos pés do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Enquanto você está vivo. Amanhã pode ser tarde demais. Daqui a 5 minutos pode ser tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Ele quer mudar a sua vida. Invocai-o. A palavra invocar significa chamar para dentro. Tem um texto em Apocalipse 3:20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem pessoas que Jesus está do lado de fora da vida dela, batendo na porta. Jesus está te chamando. Abre a porta. Eu quero entrar na sua vida. Abre mão do seu egoísmo. Abre mão do seu rancor. Decida perdoar as pessoas que te feriram. Decida amar aqueles que te fizeram mal. Jesus está do lado de fora da sua vida e Ele está batendo. Abre a porta. Você decide deixar Jesus do lado de fora, batendo na porta, ou você chama Jesus para dentro da sua casa. Então, o segundo ponto é buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. Buscar a Deus enquanto é tempo. E uma das formas que nós podemos buscar a Deus é através da oração. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia que a distância entre você e Deus é de apenas uma oração. A distância entre nós e Deus é de apenas uma oração. E como tem estado a sua vida de oração? Você tem orado ultimamente? Você se alimenta 3 vezes por dia ou mais. Mas quantas vezes você tem orado a Deus no seu dia a dia? Agora você entende por que os seus pensamentos estão tão conturbados? Porque você não busca Deus. Agora você entende porque você tem andado tão ansioso, tão ansiosa, porque você não busca o Senhor em oração. A oração te conecta com Deus. A oração te conecta com a eternidade. A oração ecoa pela eternidade. As nossas orações ficam ali na presença de Deus. Por isso, ore a Deus para que Ele mude a sua vida, para que Ele ilumine o seu caminho.
terceiro ponto é abandonar o caminho mau. Todo aquele que recebeu a graça de Deus, ele abandonou o caminho mau há muito tempo. A palavra diz, versículo 7, deixe que o perverso abandone seu caminho, e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. E para nosso Deus, para que Ele abundantemente o perdoe. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porque ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. O Senhor nesse momento envia a palavra de Deus sobre a sua vida, para que através da palavra a obra de Deus seja feita na sua casa, a obra de Deus seja feita na sua família. Então a recomendação do Senhor é: deixe o homem perverso o seu mau caminho. Deus não se agrada na morte do perverso. Deus não se agrada em que as pessoas morram em seus pecados. Ouça a voz do Senhor, volte-se para Deus, abandone os seus pecados, abandone essa vida vazia, abandone essa vida sem Deus. Pare de pensar que a vida é do jeito que você pensa. Não, você não é dono de si, você pertence a Deus. Ouça a voz dele, abandone esse caminho mau, arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se, aceite Cristo. A palavra diz: porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Deus tem pensamentos para a sua vida. A palavra diz em Jeremias 29:11: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de dar a vocês o futuro que você deseja. Qual é o futuro que você quer para a sua vida? Se você pensa que esse futuro que você imagina é bom, imagine o que Deus tem para você. Só que para que você tenha acesso a essa graça de Deus, você precisa obedecer à vontade de Deus. Já parou para pensar porque as coisas na sua vida não andam dando certo? É porque você não tem obedecido à voz de Deus, você não tem ouvido a graça de Deus, você não tem ouvido Jesus Cristo te chamando. Por que você não tem ouvido? Se Ele tem chamado, é porque muitas vezes estamos tão distantes de Deus que nem conseguimos ouvir. E nessa noite Ele te chama por meio da palavra. A mesma palavra que disse haja luz é a mesma palavra que está falando nesse momento: filho, venha, filha, venha. É a mesma palavra, a palavra que não muda, a palavra que não pode ser alterada, nem acrescentada e nem tirada nada dela. É a palavra de Deus, a rocha, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Por isso a Escritura diz: crie, por isso falei. A palavra de Deus tem que estar no nosso lábio, no nosso coração, na nossa vida, porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os sonhos de Deus são mais altos que os nossos sonhos.
Então Deus está nesse momento enviando a palavra para a sua vida. Receba a palavra de Deus em seu coração. Não ignore mais a voz de Deus. Não faça isso. Você vai destruir a sua vida. Ouça, obedeça. Obedeça o sussurro do Espírito Santo te chamando nesse momento. Entregue sua vida para Jesus. Pare de viver voltado só para si. Pare de enganar a si mesmo, a si mesmo. Pare de ficar mentindo para si mesmo. Decida ter uma aliança com Deus, uma aliança de misericórdia. Ele está te chamando para um compromisso. Muitos de nós não temos tido tempo para Deus, não ouvimos o chamado, nos fazemos de surdos. Você já imaginou se quando você, diante de uma situação difícil, o preço da obediência? Não existe outro caminho. Você vai ter que decidir. Ou você vive do seu jeito, ou você vive do jeito de Deus, ou você vive do jeito de Cristo. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Cristo, ou você decide servir o mundo. Faça uma escolha. E essa escolha, e dessa escolha, vai depender a sua eternidade. Quem vive uma vida nessa terra sem Deus, terá uma eternidade sem Deus. Então nós vimos que os 3 passos para ter acesso a essa graça é ouvir, ou seja, obedecer à voz do chamado da graça. O segundo passo é buscar a Deus enquanto é tempo. E o terceiro passo é abandonar os maus caminhos. Então, para que eu e você tenhamos acesso à graça de Deus, nós precisamos, através da fé, ouvir, que significa obedecer, buscar a Deus enquanto é tempo, e precisamos também deixar os nossos maus caminhos. Amém? Então reflita nessa noite sobre tudo que você ouviu e sobre tudo que você vai ouvir, você que estará acompanhando essa live depois. Seja sincero. Você está ouvindo o chamado da graça de Deus? Que Deus possa te abençoar, te guardar, te livrar de todo mal. Receba a palavra de Deus, que é poderosa para salvar a sua alma em Cristo Jesus. Amém.